Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, eu trabalho com fisioterapia respiratória e atualmente estou na cidade de Curitiba, atendo Curitiba região metropolitana. Hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre o processo da respiração no paciente com DPOC. Desculpem. Então, assim, tem algumas abordagens aí que as pessoas fazem, me ensina a respirar, como que é respirar, tal. É, Agora até me vem à mente uma vez uma pessoa, ano passado, que ela ligou para mim e ela queria aprender a respirar, né? E daí, olha, eu falei, a princípio seria pelo menos uns 10 atendimentos, né? A pessoa se mostrou bem agressiva, né? Ficou brava comigo, daí só comprou um Power Breath. Quando eu falei na necessidade de um acompanhamento mesmo, ela tendo comprado o Power Breath, ela ficou brava. É, E provavelmente essa pessoa ficou brava, ela tinha características de um paciente com DPOC, né? Até porque foi fumante. E ficou bravo comigo. Provavelmente ficou bravo porque na concepção, quando a gente se ensina uma coisa a uma pessoa, de repente falar em que momento tem que respirar, como respirar. E não é bem assim. Eu estou preparando um material para dar um curso em Londrina. O curso vai ser sobre o treinamento respiratório nas artes marciais, tá? Então daí eu tava vendo lá alguns vídeos, né, para preparar esse material, daí lá no karatê o pessoal falava, ó, em tal golpe, no terço inicial do golpe, você tem que inspirar. E depois da metade do golpe você tem que expirar. É... E não é bem assim, tá? Não existe essa pontuação de tempo, que existe sim. É um processo de treinamento e condicionamento do músculo respiratório e do músculo de perna, braço com o músculo respiratório. Processo de condicionamento. E não o simples fato da gente falar para o paciente ou para o atleta como ele deve respirar, né? E sim, o processo de treinamento, ele engloba o princípio de aprendizado. Por isso que quando a gente vai avaliar um paciente, a gente não tem que explicar, não pode explicar em detalhes como é a avaliação, justamente para não ter uma influência do aprendizado na avaliação. E quando a gente fala do paciente com DPOC, essa proposta de treinamento do músculo respiratório é um pouquinho mais complicada, principalmente porque o DPOC ele passa por um processo que a gente chama de autopip. O que é autopip? Autopip eu descrevi, eu acho né, que descrevi até bem no vídeo, no short que saiu hoje meio-dia, que é aqueles vídeos curtinhos. Então o DPOC, cada inspiração dele, ele inspira, mas a expiração ele não completa totalmente. Ele não solta todo o ar, tá? Isso de uma forma bem simples é autopip. E a gente não consegue simplesmente ensinar para o DPOC, para o paciente com DPOC, que ele tem que completar essa expiração. Às vezes com alguns exercícios, por exemplo, exercício frenolabial, expiração em tempos, a gente até consegue prolongar essa expiração. Mas mesmo assim, no paciente com DPOC, isso vai ser falho, porque é uma alteração da fisiopatologia dele, ou seja, é uma alteração no parênquima pulmonar que faz com que ele respire desse jeito. Existe sim algumas técnicas dentro da fisioterapia respiratória que a gente ameniza os efeitos da autopip. Nós jamais vamos zerar os efeitos da autopip, porque zerar os efeitos da autopip implica a cura da DPOC. E a DPOC é uma doença que não tem cura. Nesse contexto, o que nós fazemos? O cachorro da vizinha inventou de latir agora. Desculpa, mas eu vou continuar o vídeo. Então, assim, nesse contexto, o que nós podemos fazer para amenizar a autopip? É só ir lá e comprar o Power Breath e começar a fazer? Não, não é bem assim. O Power Breath usado de uma forma errada pelo paciente com DPOC vai acabar agravando a autopip, tá? Por isso que eu bato na tecla. Não é só comprar o aparelho, é comprar e ter um certo acompanhamento.
Nem que esse acompanhamento seja, por exemplo, a Joana. A Joana é uma paciente minha que tem o diagnóstico de DPOC. E se você está me vendo, Joana, já eu vou ligar para você para marcar o nosso retorno desse mês. A Joana, ela adquiriu um aparelho e uma vez por mês ela está tendo uma consulta comigo, onde a gente alinha o movimento respiratório da Joana, prescreve a carga ideal para a Joana. Agora, tem muitos pacientes com DPOC que ele sequer faz avaliação com o manovacômetro. Então, isso pode vir a trazer um prejuízo. E esse prejuízo é até mesmo agravar a autopic. É o aparelho que não funcionou. Não, não é o aparelho que não funcionou, tá? Mas é que não teve um acompanhamento devido. Mais formas que nós podemos amenizar a autopip. O que é? O próprio exercício freno labial, que é você inspirar e expirar com o lábio franzido. Eu geralmente, para alguns pacientes, eu dou um canudinho para o paciente soprar. Isso é uma das formas também de amenizar a autopip. Ventilação mecânica não invasiva. Esse recurso eu estou utilizando com o Sr. Genor, que é um outro paciente com DPOC mais complexo que a Joana. E a gente está trabalhando com um ventilador não invasivo com o Sr. Genor. Outra forma bem bacana da gente amenizar os efeitos da autopip e reduzir a hiperinsuflação do paciente é as manobras de compressão e descompressão. Tá? Você, paciente, talvez conhece esse tipo de manobra como massagem, né? Então, são algumas manobras que nós fazemos. Isso aumenta a mobilidade das costelas do paciente. Isso tende a amenizar a autopip. Isso eu faço em todos os pacientes? Não. Por exemplo, a Joana. A Joana é uma pessoa que só trabalha com o TMI, que é o uso do Power Breath. Já o Sr. Genor, trabalho com ele exercício aeróbico, ventilação não invasiva e o Power Breath também. Então, o somatório dessas técnicas tendem a projetar para o paciente em forma de melhora, tá? Mas jamais isso ser usado sem um acompanhamento profissional. Eu vejo, por exemplo, nos vídeos aí do YouTube, tem mãe ensinando manobra de higiene brônquica. Isso é péssimo. Até porque, assim, dependendo da manobra de higiene brônquica que nós formos aplicar no paciente, e dependendo da ausculta do paciente, aquela manobra de higiene brônquica ela não está indicada. Ela está contraindicada. Né? Então, por exemplo, tem... E o que essa mãe desse vídeo que eu vi, ela estava aplicando a manobra de tapotagem, que é uma manobra que, do meu ponto de vista, já é questionável, em uma criança, a filhinha dela estava com bronquiolite, né? E a tendência da bronquiolite é desenvolver um chiado ali, uma certa sibilância, que é uma das contraindicações nesse tipo de manobra. Tá? Então, e isso se estende ao paciente com DPOC também. Então, dependendo do que for usar no paciente com DPOC, um Power Breath com uma prescrição errada, numa frequência errada, você pode acabar aumentando a hiperinsuflação e aumentando a autopip do paciente. E isso não é um simples fato de ensinar. Requer treinamento, requer prática, orientação, conversa, diálogo e principalmente prescrição correta. Tá certo? Então esse era o vídeo que eu gostaria de deixar para vocês. Né? Meu nome é Carlos, a minha missão é amenizar o sofrimento respiratório das pessoas. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Se gostou, peço que se inscreva no canal. Clique aí no curtir e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível. E peço perdão novamente pela barulheira do cachorro. Tchau e até o próximo vídeo.